Minha relação com a arte é uma relação de vida, né? Essa vontade de partilhar, né, essas histórias que fazem parte aí do meu universo. O Jaider tinha uma coisa muito especial, única, eu diria, que era uma obra poderosa e ao mesmo tempo uma consciência da importância social, política e mais especificamente institucional da presença da arte indígena contemporânea no cenário atual. Era muito claro para ele que a participação dele em qualquer evento que fosse, feiras, bienais, era sempre, se ele não podia ir com mais alguém, ele ia para abrir portas para mais artistas. A gente conversava muito sobre a nossa existência enquanto artista. O trabalho do Jaider, acho que o trabalho artístico de produção, de pintura a imagética que ele criou, isso não preciso comentar porque se conhece e já sente quando está perto desse trabalho. O maior trabalho de arte que o Jaider fez foi a performance da presença, que não é para arte indígena, não é para cultura indígena. Brasil, né? Brasil. Ele era alguém com quem a gente podia falar de obras, seja as obras dele mesmo, quanto as obras de outros artistas e outras artistas indígenas, brasileiros e não brasileiros, mas também podia entender como que isso tinha que ser apresentado de um ponto de vista institucional. Então, hoje eu vejo artistas que o Jaider trouxe em exposições em São Paulo, exposições no Rio, exposições fora do Brasil. Então, a importância do Jaider, que eu considero para a arte no Brasil, não a arte indígena, mas a arte no Brasil, é ter construído uma possibilidade de acesso para muita gente. No caso da Bienal de Veneza, o convite foi feito ao Jaider, né? E eles começaram a construir essa conversa, né? E logo o Jaider fez a passagem. E aí nós, da equipe da Galeria Jaider Isbell, tivemos que dar continuidade a esse processo. Então, a Galeria Jaider Isbell, ela é um projeto que o Jaider vinha construindo, né? Um local de estratégias, né, dos artistas indígenas. Isso é bem diferente do sistemão, né, das galerias que representam os artistas. Essa não é a proposta, nunca foi do Jaider, né?
é uma galeria que apresenta, né, porque o Jaider trabalhava com dois princípios básicos: a autonomia e o protagonismo dos artistas indígenas. Aquele grupo de trabalho, ele é uma série, né, que o Jaider fez, que ela marca um pouco uma virada no trabalho do Jaider, quando ele traz o fundo preto com aqueles vários traços, né, coloridos. Ela também tem uma representação grande, né, uma importância grande pelo tema, que é Transmacunaíma, né, que é um tema que ele vinha trabalhando. Macunaíma, para nós, é uma espécie de criador de tudo, né? Um transformador de tudo, uma energia maior que a gente tem, que está ligada diretamente com a nossa criação enquanto povo, né? Enquanto sociedade. Macunaíma, junto com outros irmãos ou filhos, depende, né, da construção dessa narrativa pelos povos, eles derrubaram a árvore da vida e a partir daí eles criaram a nova vida que a gente tem hoje, os rios, as florestas, né? E o Monte Roraima é o tronco da árvore derrubada. Então Macunaíma é esse criador do mundo dos indígenas do Círculo Roraima. São histórias que são colocadas no circuito há quase 100 anos atrás, né? A visita do Theodor Kopp-Grumber. Então, os nossos pajés guias daquela época começam a falar sobre as narrativas, as histórias da criação do Macunaíma. E esse material é colocado no livro e depois é levado para a arte moderna pelo meio da literatura do Mário de Andrade como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Então, é um livro aí que tem, é um clássico da literatura e que vem colocando em questão essa ideia do brasileiro ter a sua formação de caráter baseada nos povos originários, por isso são pessoas sem futuro, né, com preguiça e todos os sentimentos que não são nada nobres, né? Então são questões assim que a gente está trazendo, essas reivindicações do tempo presente. A vaca tem dois entendimentos, né? Assim, tem a vaca como parte dessa Transmacunaíma, que Macunaíma ele se transformava no que quisesse e ele se transformou numa vaca. Ele tem um trabalho muito forte, que é um trabalho que ele começou no primeiro encontro de todos os povos, ele denominou de vacas nas terras de Macunaíma, de temidas a desejadas, que é o quê? A vaca foi inserida no território indígena
como um componente de invasão do território, né? Então, quando ela foi inserida, ela destruía a plantação, então ela era um monstro, né? Uma coisa estranha. Mas à medida que foi passando, né, o povo indígena virou vaqueiro, então a vaca deixou de ser temida e ela então passou a ser parte, né, então o povo Macuxi, que é o povo do Jaider, né, é um povo vaqueiro, eles criam gado, né, o gado é um instrumento de suporte às atividades, né, no sentido financeiro, entendeu? Então é isso, a vaca tem isso daí também, né? Então, em Veneza, eu acho que a obra dele trazia uma série de questões específicas dos trabalhos, como a presença das vacas, a presença de canaimés ou outras entidades que recorrem na obra dele, mas ela estava principalmente para representar, e eu acho que fazia isso com muita força, a pujança e a força de uma tradição, de uma cultura milenária que, de uma maneira muito clara na exposição que a Cecilia Alemany fez, se confrontava, mas num nível totalmente paritário, de igualdade, com a grande tradição da arte ocidental. O que fica claro, né, é que a curadoria da Cecília, ela é uma curadoria que ela traz esses elementos, né, da diversidade, né, de ter nessa Bienal o que as bienais anteriores nunca tiveram. Você vê um fio condutor pelo menos foi assim que eu vi, né? Um fio condutor dessa intenção dela, que eu acho que foi mais do que a intenção, ela conseguiu mesmo fazer, né? De trazer e de mostrar, né, essas potências, né, que esses trabalhos desses artistas, né, trazem. Então, acho que a presença do Jaider e de outros vários artistas indígenas tinha muito esse papel de criar um contraponto de outras culturas, de outros saberes, de outras poéticas, de outras maneiras de ver o mundo, que a Cecilia, eu acho que de uma maneira muito poética e muito equilibrada também, deixava falar em seu próprio tom, mas deixando claro quanto tudo isso tinha exatamente o mesmo valor que outras culturas que, de uma maneira totalmente compreensível do ponto de vista histórico, mas a gente compreende agora que estava profundamente errada, a gente tendeu a considerar mais importantes ao longo da história. Posso falar dos artistas indígenas é que a arte deles é uma arte da cosmologia deles, né? A arte deles não é dissociada do viver deles, né? Então, trazer a arte dos indígenas para ali é trazer a cosmologia dos indígenas, é trazer, né, para que seja conhecido, né? E ao ser conhecido, ser respeitado, não deixa de ser, eu acredito, um movimento de decolonialidade, né? Quer dizer, a gente sabe que, né, o sistema, como o Jaider chamava de sistemão da arte, né, ele é da arte do branco europeu, né? Então essa curadoria dela, ela traz um pouco dessa decolonialidade, né? E a revolução que o Jaider propõe e a Cecilia apoia e outros muitos artistas indígenas contemporâneos propõem é que
não há que necessariamente haver essa escala de valores, que tudo está com a mesma pertinência e com a mesma força numa exposição como a Bienal de Veneza, que tenta trazer, né, obras e pensamentos de muitos lugares do mundo. Eu acho que na Bienal, na 34ª, teve alguns artistas que tiveram uma importância grande, maior do que a gente imaginava, e o Jaider, sem dúvida, é um deles. E essa importância tem a ver com a obra, que no caso do Jaider sempre foi uma obra muito potente, muito rica também de assuntos, quanto com a relação que a gente teve com cada um desses artistas. E o Jaider foi o primeiro artista indígena que a gente começou realmente nem a trabalhar, a conversar num momento muito incipiente da Bienal, e foi um interlocutor fundamental para a gente, de inúmeros pontos de vista, de abrir caminhos para conversar com outros artistas, outras artistas também, mas também de nos abrir uma percepção da importância que tinha naquele momento, ainda tem, uma presença forte da arte indígena contemporânea num lugar como a Bienal de São Paulo. Acho que agora, em 2022, a gente tem uma presença indígena muito grande nas galerias, exposições, tem muitos convites para falar, inclusive, seus conceitos e tudo. 2017, 2018, 2019, isso não existia. Assim, eu e o Jaider, a gente estava em São Paulo, assim, às vezes literalmente brigando com as pessoas, assim, forçando uma porta que estava trancada. Agora está muito mais fácil isso, assim, não era assim, não era. Por isso que é bom falar que não existe uma arte indígena contemporânea no Brasil. Existem muitas artes indígenas contemporâneas no Brasil, existem muitos artistas indígenas no Brasil, e nem todos vão fazer as mesmas práticas, nem todos têm os mesmos pensamentos, assim, né? É muito diverso, não existe uma unidade de artistas indígenas. A gente está em 2022, assim, né? Muita gente ainda nesse ano
acha que todos os índios falam tupi, que todos os índios têm aparência X ou Y, que os índios têm que estar no mato, na floresta, vivendo de forma subdesenvolvida, é um ser que precisa ser domesticado, né? Isso é um reflexo de toda a construção educacional do país. As pessoas aprendem na escola o que é o índio de 1500, mas nunca aprendem, né, a presença indígena no contemporâneo, no agora. Assim. E essa é a visão que a maioria das pessoas tem no Brasil, de que uma pessoa indígena com roupa, visão celular, computador, não é mais índio, deixou de ser índio há muito tempo, assim, como se a ferramenta dissesse quem você é ou quem você não é. A cultura, ela é muito maior do que a ferramenta utilizada, ou de que a presença de indígenas fora de um contexto comunitário ou de aldeia é resultado de um processo político muito violento, onde retira das comunidades indígenas a possibilidade de existência tradicional. Mas é importante que o mercado está abrindo os olhos para isso. Sabe? É importante, inclusive, para determinadas práticas, determinados artistas indígenas que têm nesse meio uma possibilidade de mudança real da sua situação. Para dar um exemplo aqui, o movimento Macu, o movimento de arte indígena Runicuim do Acre, eles têm até uma fala numa entrevista em que o IBAN fala que a gente vende tela para comprar terra. Que já é uma frase bem forte e que de fato eles fazem isso. Eles vendem obras de arte em galerias, em exposições e compram lotes de terra para ampliar a terra indígena deles, já que o governo não demarca nem homologa mais nenhuma terra indígena. A gente volta alguns anos atrás da história dos Runicuim, na história dos indígenas do Acre, a galera foi escravo. Até os anos 70, 80, eram escravizados por patrões da borracha, patrões diversos ali. A arte possibilitou a mudança do jogo. E isso só foi possível porque eles entraram no circuito comercial da arte. Antes de tudo, é uma questão muito política, né, muito estratégia, de alcançar mesmo, ocupar esses espaços e ocupar eles da melhor forma possível, uma forma de trazer além do corriqueiro, né, do que já está ligado diretamente com a luta dos povos indígenas, que é a violência, o sofrimento, enfim, a morte, essa tristeza toda. É um campo onde a gente possa e deva, inclusive, exaltar as nossas melhores tecnologias, né, os conhecimentos, todas essas questões que não são
socializadas exatamente porque o conflito está sempre em primeiro lugar, né? Está sempre na prioridade e não sobra mesmo tempo para trabalhar essas questões das tecnologias, dos conhecimentos, dos saberes, né? Das magias, né, que existem nos nossos meios e tudo. A 34ª Bienal tinha como uma de suas premissas fundamentais o desejo de fazer exposições individuais de artistas que estavam na Bienal, portanto numa coletiva, e instituições pela cidade. E a gente queria, desde o começo, que uma dessas exposições fosse realmente a do Jaider. E aí ele veio com uma proposta, de novo, bastante única no panorama completo, que foi uma coletiva. E a gente achou que fazia todo sentido porque ele era, como eu acabei de falar, além de um grande artista, um grande catalisador, aglutinador, uma pessoa que promovia realmente ativamente a divulgação e o conhecimento da arte indígena contemporânea. Então, que ele agisse como curador numa exposição dessa rede que a gente construiu, fazia todo sentido. É algo único, né? Você não encontra muito frequentemente, aliás, não encontra quase nunca, um artista que é convidado para fazer uma individual, propõe agir como curador para que toda a cena indígena contemporânea possa se beneficiar dessa sua presença num lugar tão importante quanto a Bienal. E ele tinha uma consciência muito clara disso, uma consciência que eu acho que vem de uma cultura que é muito mais atenta às dinâmicas da comunidade do que a ocidental, de uma maneira geral, a capitalista mais ainda, mas também era algo específico dele. É um trabalho que já vem aí sendo desenvolvido desde muito tempo, desde que o índio é índio, né? Que é essa questão de, mas será que a arte existe entre os índios? Então, ela existe dentro desse contexto. É uma arte aplicada a essa transmissão de saberes, a cura, esses momentos de reza, esses momentos maiores de se comunicar com o mundo superior ou com o mundo que está além de nós. E ele aliava isso a uma compreensão muito profunda, sagaz, eu diria, das dinâmicas institucionais aí totalmente ocidentais. Ele entendia como que a arte indígena contemporânea podia se beneficiar de mecanismos que normalmente excluem as minorias para alavancar uma presença que de fato a gente vê agora, 2 anos depois que a gente começou essa conversa com ele tinha um plano perfeito, né? A visibilidade que a gente vê hoje da arte indígena contemporânea no cenário brasileiro é incomparável ao que era 3, 4, 5 anos atrás. Assim como a Bienal, a presença do Jaider, da Dayara, do Gustavo, ali na Bienal de São Paulo, na última Bienal de São Paulo, mudou completamente o modo como algumas pessoas viam a produção de arte indígena, inclusive o interesse para saber que arte e que artistas são esses. A de Veneza dá um caráter internacional a essa produção, dá um interesse mais amplo que fora do Brasil. E infelizmente, uma coisa que, sei lá, que vira até senso comum, repetido várias vezes, que o Brasil só vê o que acontece no Brasil quando os gringos mostram isso, né? Então sim, a Bienal de Veneza deu uma ampliação, deu uma ampliada nessa lupa, nesse microscópio assim, da galera da arte no Brasil. Assim. E eu acho que a gente, curadores da Bienal, a gente Bienal como instituição, foi totalmente usados por ele numa estratégia que ele tinha. Eu digo isso com a maior admiração por ele, porque ele tinha um entendimento de como isso funcionava que fazia com que ele pudesse se utilizar dos mecanismos que estavam ali para promover as coisas muito além do que a gente saberia fazer. Essas considerações todas transcendem e muito o que é uma simples, entre aspas, obra de arte.
Teve um tempo que a gente ficava muito, tipo, muito beligerante em relação ao mercado da arte, em relação a todo um contexto grande da arte, o que o Jader chamou de grande sistemão da arte, assim. Mas a gente também, em algum momento, começou a entender que se a gente quer fazer parte desse mundo, algo se perde da gente para esse mundo que a gente está combatendo, assim. Tanto é que o Jader foi para uma galeria de arte, né? Porque as condições de trabalho, independente ou beligerante, ele chega a um determinado momento em que é barrado pelo sistema, né? E que você, se você quiser avançar, você tem que fazer uma doação ou uma troca ou se deixar retirada uma parte sua para que você avance. Há um processo de entender esse sistema, de entender essas forças, essas negociações. Uma coisa é você estar numa Bienal, por exemplo, mas que condições a Bienal te dá para você estar ali, né? Que condições de permanência, que condições de trabalho, que condições de estar no mesmo status que outro artista, né? Ou você é uma cota, ou porque é um momento agora, qual que é a onda, assim? Tipo, a preocupação de artistas indígenas no Brasil é a qualidade do acesso, a qualidade da permanência. E se o futuro da arte indígena no Brasil for fazer a gente adversário um do outro, para mim não faz sentido, sabe? Que aí é reproduzir um processo histórico da arte desde sempre, assim, né? O legado que ele deixou é algo que a gente ainda está para entender a fundo, mas o que a gente entende, o que eu entendo, já falei isso publicamente muitas vezes, é que ele nos deixou de uma maneira muito mais urgente uma responsabilidade, que é a responsabilidade de não deixar parar esse movimento que ele começou. Isso é algo que eu, como curador não indígena, sinto muito fortemente, porque é muito fácil também achar que essa é uma tarefa só dos artistas e dos curadores indígenas. Eu acho que não, eu acho que é uma tarefa de todo mundo, mas também há questões muito delicadas quanto a lugar de fala, quanto a se apropriar da produção que carrega, de uma produção que carrega valores que não são exatamente os seus. Então são questões muito difíceis e que também às vezes acabam criando um impasse mesmo nas pessoas que querem fazer coisas. E o Jader, de novo, ele tinha a capacidade de chegar com o pé no peito, digamos, e derrubar todas essas questões para uma necessidade que ele sentia e sabia que estava ali de fazer as coisas acontecerem. Então, quando uma personalidade como a dele nos falta, é muito mais difícil construir as coisas. Por isso que eu digo que é uma responsabilidade coletiva que ele deixou para muita gente de agora fazer com que tudo que ele semeou possa florescer e continuar crescendo e ficar mais forte a cada dia. Isso é uma responsabilidade que eu pessoalmente sinto muito.
Eu acho que o legado que ele deixou é um legado que vai além da obra em si, da obra se a gente considera a produção artística dele. O que talvez seja até contraditório no caso dele, porque eu acho que a obra dele é a atuação que ele teve, né? A atuação inclui a produção de obras extraordinárias, pinturas, instalações em espaço público, performance, tudo que ele fez, mas também inclui no mesmo nível, porque eu sei que ele tratava tudo isso no mesmo nível, um esforço muito consciente para dar visibilidade a toda uma produção indígena, de arte indígena contemporânea, que até a chegada dele nesse sistema, com tanta força pelo menos, estava muito pouco presente no que a gente considerava arte indígena ou arte brasileira, né? Sem especificar indígena ou não indígena. E isso, essa mudança tão rápida, só aconteceu realmente pela força que ele teve. Força, digo, da obra dele e da capacidade de ele se colocar como representante dessa produção e de sentir a obrigação que ele mesmo tinha de não se acanhar na frente desse aparato gigante de instituições e curadores e artistas e mercados e galerias, mas chegar com muita contundência, como ele sempre fazia. Inclusive é uma coisa que eu acho que vale a pena ser dita. A minha relação com ele, nossa, digo, minha, do Paulo, minha Ada e dos outros curadores da Bienal, nunca foi uma relação fácil, né? Eu sei que há pessoas que vieram me falar, mas vocês estão dando muito espaço para o Jaider, quando vocês viram as costas, o Jaider fala mal da Bienal, fala mal de vocês. Eu sei que o papel do Jaider era exatamente esse. E assim, eu tenho um respeito por tudo que ele fez, gigante, porque eu sei que quando a gente estava junto, a relação nunca foi fácil. E isso por uma questão muito evidente, que não tinha como essa relação ser fácil. Porque a injustiça que ele representava e que ele queria começar a colocar nos trilhos certos é tão gigante que qualquer relação tinha que ser tensa. E eu acho que o que ele conseguiu fazer foi porque ele nunca teve medo de deixar claro quanto essa relação era tensa e tinha que ser tensa. Mas ao mesmo tempo, tanto para a gente diretamente quanto publicamente, ele sempre reconheceu e admitiu com admiração o esforço que a gente fez, a gente digo curadores da Bienal, mas também o Jochen e os curadores da Pinacoteca, o Cauê no MAN, outras instituições que ao mesmo tempo da Bienal abriram suas portas e entenderam que era para realmente deixar entrar essa personalidade conflitiva, forte, decidida e imensamente consciente do que precisava acontecer e que graças a ele está agora acontecendo. Então, era uma personalidade que vinha para impactar, nunca para pacificar, porque realmente não estava, eu acho, e ainda talvez não esteja, no momento de pacificar. Está no momento de admitir que as coisas ainda estão totalmente fora do equilíbrio que deveriam estar e que é precisa uma ação contundente para chacoalhar as estruturas desde suas fundações mesmo. A gente precisa fazer um exercício aqui. A história da decolonização, ou descolonização, ou colonização, ou descoberta do Brasil, ele é um debate da cidade, é um debate metropolitano, urbano, acadêmico. A minha mãe pouco está ligando sobre descolonização. Ela não faz ideia do que é isso.
Eu vou em aldeias Guarani, Terena, Guajajara, Tucano, estive agora em Roraima. A galera não faz a mínima ideia do que a gente está falando aqui. Eu não posso chegar numa comunidade indígena para falar sobre descolonização, sendo que a pauta maior ali é comida, é não ser morto, sabe? Eu não posso falar em mudança real no Brasil, assim. A gente está falando de um lugar muito específico, que é o Sudeste. Eu vou aqui com os meus amigos, vou para um debate, um congresso, uma universidade. A gente está falando sobre isso, é importante e tal. Mas assim, eu também estou muito preocupado em como manter minha família viva, assim. A gente está falando de mudanças de paradigmas canônicos no Brasil aqui, né? Enquanto no resto do Brasil ainda está se discutindo como sobreviver, como viver, como me manter vivo. Então, existe uma diferença muito grande nesses Brasis, assim. A minha visão e a dos outros curadores da Bienal é que tudo isso vai se fundir. E no caso específico da arte indígena contemporânea, eu acho que é uma questão que a gente, como sociedade, a gente percebe de uma maneira mais clara a cada dia, é que a sabedoria dessas culturas, dos povos originários, é algo fundamental para todos nós. Então, seguir nessa ideia de que há uma separação ontológica que precisa ser mantida entre as culturas dos povos originários e a cultura dos povos oriundos da diáspora africana e a cultura ocidental, elas têm que se manter estanques. Isso acho que é claramente algo para ser superado. E eu digo isso não só de um ponto de vista da produção artística, eu digo isso de um ponto de vista da sobrevivência da humanidade, de uma maneira muito direta. Cada vez que a gente aprende mais sobre a maneira como essas outras culturas se relacionam com o seu entorno, a gente vê quanto esse é o único caminho que a gente tem para que as coisas continuem sendo, ou passem a ser, sustentáveis e duradouras e respeituosas para o contexto onde a gente está. Eu não sei se mudança de fato, mas estamos num processo, assim, né? Eu costumo falar que a gente fala assim, mas você acha que a arte indígena vai mudar o pensamento das pessoas? Eu falo assim, cara, assim, a gente tem mais de 500 anos de história desse território colonizado.
Assim, se a gente tem um pensamento hoje colonizado, ele não nasceu da noite para o dia, não foi em 30, 50 anos, assim, não foi em 100 anos, foi em mais de 500 anos. Então, a gente não tem condições de recuperar essa memória antiga em menos de 500 anos também, né? Porque as coisas não são feitas da noite para o dia, não são muito rápidas. Elas vão aos poucos até que se consolide como um pensamento, um senso comum, sei lá. Né? Então, a gente está no processo. Quando eu fui para a escola, uma escola normal, no Rio Negro, e assim, os livros de história, de geografia, serão todos ilustrados por obras de arte. Então, por muito tempo, eu no Rio Negro, Baniua, né, na minha comunidade, achava que o Brasil era descoberto por Pedro Álvares Cabral e teve a primeira missa. Porque eu tinha uma foto ali de uma primeira missa no Brasil, e os indígenas reunidos ali, apreciando aquela coisa. Eu achava que aquilo era verdade, assim. A arte, ela sempre esteve aliada à educação e à ciência. Se o nosso trabalho hoje puder chegar nesse lugar de estar nos livros escolares, como tem acontecido já, tipo, isso é uma vitória muito grande, assim. É uma possibilidade de mudança no pensamento da próxima geração de brasileiros. Que é uma mudança que veio para ficar. E o que a gente está vendo é um interesse genuíno das pessoas por tudo que essa produção, né, o que o Jaider chamava de arte indígena contemporânea, traz, digamos, de valores, de novo, que transcendem as obras em si, mas também um interesse real pelas obras e pelo que as obras por si só trazem de valores estéticos, políticos, sociais, poéticos muitas vezes. Então, eu acho que é algo que a gente, me incluo nesse lado, digamos, ocidental, deixou de olhar por muito tempo. E agora há uma demanda muito forte da própria sociedade, né, de maneira mais ampla, para que essas produções sejam visibilizadas, ou melhor, tenham o espaço de visibilidade que elas merecem. Então eu acho que sem dúvida isso veio para ficar, mas precisava de novo da ação de um catalisador que fizesse isso acontecer num prazo de meses e não de décadas, como vinha acontecendo. E eu acho que nesse sentido a passagem assim do Jaider foi de uma importância que é muito difícil, eu acho ainda agora, a gente entender.